Bom dia, nós vamos fazer mais um estudo da Palavra de Deus. Desta feita, a lição 6. Vamos fazer meditações baseadas em Provérbios. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20. Vamos fazer aquela leitura, 12, perdão. Provérbios 12. Hoje nós temos a segunda lição de Provérbios. O pastor Christian, com muita sabedoria e competência, nos ministrou a respeito do convite à sabedoria, né? Provérbios tem muito a nos ensinar. O sábio, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, tem muito a nos ensinar nessas lições. O título dessa lição, todos juntos, vamos lá? Provérbios 10, 24, sabedoria para a vida pessoal e familiar. Texto áureo, todos juntos. Amém. Verdade prática, todos juntos, bem forte. Que bênção, não? Hoje nós vamos ter lições práticas da palavra de Deus. Provérbios, vamos fazer uma leitura responsiva. Provérbios 12, eu vou ler um versículo, os irmãos leem o seguinte, até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso enganam. Os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Todos juntos agora. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, Pai amado, em nome de Jesus,
Conduz-nos, Pai, na Tua presença, que o Teu Espírito nos dê sabedoria, discernimento. Abre os nossos corações para recebermos a Tua palavra e vivermos uma vida santa, como sal da terra e como luz do mundo. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, pela fé em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar à vontade, meu irmão. Bom, nós estamos diante da primeira grande porção de provérbios, é um bloco grande de provérbios que, no nosso caso, vai de Provérbios capítulo 10 até Provérbios capítulo 24. São inúmeros provérbios, são inúmeras diretrizes práticas para uma vida sábia, para uma vida santa, para uma vida abundante na presença de Deus e dos homens. É claro que o livro de Provérbios demandou da equipe editorial, o pastor Samuel sabe disso, sabedoria mesmo, prática, para podermos construir, né, uma revista, uma referência didática que pudesse nos orientar nos estudos do livro de Provérbios. Por quê? Porque são vários provérbios. O sábio, ele não trata os temas de maneira ordenada, sistemática. Na verdade, até de acordo com a cultura oriental, na cultura hebraica, ele vai e volta, ele circula, ele circunda, ele retorna ao mesmo tema, ele abre um outro espaço, uma outra discussão. Então, é mais circular que linear, né? São várias idas e voltas ao longo de todo o livro de Provérbios. Então, isso demandou da equipe que nós fizéssemos um trabalho de seleção minimamente razoável de temas por bloco. É evidente que nós não vamos conseguir estudar aqui todos os capítulos de 10 a 24 de Provérbios. A nossa revista, que você tem em mãos, ela traz já uma boa seleção de temas e de provérbios para esta lição, que é a nossa lição 6. Vocês sabem que em João, capítulo 17, verso 17, Jesus ele faz uma oração e diz que nós seríamos santificados na verdade, e que a palavra de Deus é a verdade. Então, essa ideia de comunhão, de interação com a palavra, com a verdade, de comunhão com o Senhor Jesus, gera santificação, gera transformação. O que nós vamos viver aqui é nos saborear, nos regalar, banquetear com algumas diretrizes, alguns provérbios bíblicos de sabedoria, para que a nossa vida seja verdadeiramente transformada, santificada, para que nós possamos caminhar essa trilha da santidade, que é a trilha de cada vez mais exprimir e expressar o caráter de Cristo, a vida de Jesus. Agora, eu como professor também tive uma dificuldade, porque mesmo você trabalhar vários provérbios de temas diferentes, percebam que o tema da nossa lição é sabedoria para a vida pessoal e familiar, que já é uma síntese. A verdade é que a sabedoria bíblica, ela não é uma sabedoria apenas para a vida, aspas, religiosa. Ela não é apenas orientação prática para as coisas eclesiásticas, para as coisas do reino de Deus, enquanto trabalho nesta terra. Não, a verdade é que a sabedoria bíblica é para o homem inteiro, para a sua vida inteira. Então ela nos servirá como pessoa, nos servirá como dentro da nossa família, nos servirá para a nossa atividade profissional, nos servirá também como cidadão dentro da sociedade. Então, o que nós vamos trabalhar aqui são verdades profundas, diamantes, preciosidades, que Deus deixou para nós na sua palavra, para que a gente possa ter uma vida abençoada, não apenas pessoalmente, individualmente falando,
mas no seio familiar, na sua atividade profissional e também na nossa vida em sociedade. Amém? Então eu diria aqui que nós vamos trabalhar aspectos relacionados à nossa família, aspectos relacionados ao nosso trabalho, à nossa vida de atividade laboral e também aspectos relacionados, à nossa própria pessoa, uma instrução propriamente pessoal. Como é que eu fiz aqui? Até por conta do nosso tempo e de nós termos alguma profundidade em Provérbios, eu selecionei 5 provérbios para nós aprofundarmos, tá? Espero que tenha sido uma opção sábia, uma opção a nossa revista traz vários provérbios, mas eu selecionei 5. Me inspirei no pastor Eugene Peterson, que é o redator, tradutor da Bíblia, a Mensagem. Ele diz que cada provérbio é uma flecha dirigida ao nosso coração. O Eugene diz que Deus, na sua sabedoria, Ele mirou o nosso coração e Ele lança flechas saudáveis, abençoadoras. Nós sabemos que o nosso inimigo lança flechas malignas, inflamadas. Ele está imitando, porque Deus nos lança flechas abençoadas e saudáveis. Então eu tenho aqui na minha aljava, eu tenho 5 flechas, pastora Rebeca, 5 flechas para lançar ao coração da igreja, visando que nós saiamos daqui edificados e abençoados. Amém? São 5 seleções que eu pedi sabedoria de Deus na nossa revista, dentro de Provérbios 10 até 24, para que a gente possa aqui, com algum tempo, aprofundar e destrinchar. Se você puder anotar, escrever, tudo que o Espírito Santo conversar contigo durante a ministração, faça, porque isso é muito importante. Amém? Vamos começar no ambiente familiar, e a primeira flecha que eu vou usar da minha aljava vai ser a flecha que diz como a relação dos pais em relação aos filhos. Depois eu vou trazer uma flecha que fala dos filhos em relação aos pais. Amém, queridos? Tudo bem? A primeira flecha que eu gostaria de lançar ao coração da igreja é a flecha que diz o seguinte: discipline seus filhos. Discipline seus filhos. É uma flecha, é uma diretriz, é uma orientação de sabedoria do nosso Senhor. Provérbios 29:15, por favor. Mas a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Amém. Então veja, preste atenção. A orientação bíblica fala em vara da disciplina, uma palavra forte. Nós sabemos que a pedagogia contemporânea critica esse método. O que significa vara, da disciplina? O que significa essa vara da disciplina? Hoje nós temos uma dificuldade enorme. É uma vara de goiabeira, Eu apanhei de vara de goiabeira, já estou antecipando. Agora, o que significa isso, meus irmãos? A pedagogia bíblica é tida como obsoleta, ultrapassada. Nós estamos acostumados a ouvir isso. Mas será que ela verdadeiramente é ultrapassada, ineficaz? Será que os educadores modernos e suas críticas à sabedoria bíblica têm razão? Será que a Bíblia está nos orientando a sermos brutais, ameaçadores, a sermos agressivos? É claro que não, tá? Provérbios 3, de 11 a 12, nos mostra claramente que a orientação de Deus não é que nós agridamos os nossos filhos, que nós violentemos os nossos filhos. Diz a palavra, Provérbios 3, 11 e 12, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão.
porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender é: disciplinar é um ato de amor. Disciplina quem ama. Eu lembro de um livro que eu li há muitos anos, do Isamitiba, que era Quem Ama, Educa. Quantos leram esse livro? Muito interessante. Várias pessoas leram aqui. E eu diria aqui, parafraseando o Isamitiba, quem ama, disciplina. Então, a primeira coisa que precisamos aprender é que um Deus de amor não passa a mão na cabeça dos seus filhos. Um Deus de amor não é condescendente com o erro dos seus filhos. Um Deus de amor está atento para orientar, instruir e, se necessário, também disciplinar o filho que ele ama. Aquele que disciplina é o primeiro que sofre com essa disciplina. Quem já teve a oportunidade de disciplinar um filho, sabe que essa disciplina dói primeiro no coração do pai e da mãe. Mas é necessário. Disciplinar é uma ferramenta imprescindível para tornar uma pessoa mais madura. Ela vai corrigir rumos, ela vai limpar erros, falhas e desvios de caráter. A disciplina é uma ferramenta pedagógica divina e nós não podemos desconsiderá-la. Então, quem ama, educa. Quem ama, disciplina. Quem ama, repreende. Agora, essa disciplina, meus irmãos, porque é feita com amor, é uma disciplina amorosa. Ela não é uma disciplina vingativa, ela não é uma disciplina agressiva, ela não é uma disciplina ameaçadora, violentadora. Não. Vamos para a palavra de Deus, Provérbios 19:18. Provérbios 19:18, que nós vamos ter uma orientação mais profunda, mais precisa do como fazer essa disciplina. Diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então, cuidado, a Bíblia orienta a disciplinar, mas a Bíblia não autoriza o espancamento. A Bíblia não avaliza a agressão pela agressão. Não faça isso, porque assim fazendo você não está disciplinando, você está agredindo e o efeito é completamente diferente. Muito cuidado. A disciplina é a disciplina de Deus e a disciplina que devemos fazer com os nossos filhos é uma disciplina motivada pelo amor e com um propósito sábio. Transmitir para ele correção, para que ele possa ter uma vida abençoada. Agora veja, como é forte essa palavra aqui, que diz assim, 19:18, castiga o teu filho enquanto há esperança. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que tem um tempo para você castigar, tem um timing, existe um tempo específico, uma janela de oportunidade para você agir e disciplinar os seus filhos. Se você perde esse time, se você perde esse tempo, pode ser que já não haja mais esperança para ele. Por isso, a questão não é apenas disciplinar, a questão não é apenas disciplinar com amor, a questão é disciplinar no tempo certo, da forma correta. Vá guardando essas orientações, porque eu tenho certeza que essas pílulas de sabedoria são importantes para a tua vida, pai, mãe. Porque hoje nós vivemos um tempo, irmãos, em que quem comanda as casas não é o pai nem a mãe, são os filhos. Quem decide a hora de comer são os filhos, quem decide o que comer são os filhos,
Quem decide que hora levantar, que hora sair, para onde sair, são os filhos. E isto está errado. Às vezes eu sou um pouco duro, mas eu costumo dizer lá em casa, Jofrânio já está me olhando torto ali, já vou segurar. Eu digo, menino não se guia, quem decide são os pais. Às vezes eu levo para a pizzaria que elas gostam, às vezes eu levo para a churrascaria que elas gostam, mas tem o dia também que quem decide é o papai, e quem decide é a mamãe. Papai, eu quero ir comer sushi. Não, hoje a gente vai comer churrasco. E acabou. E vai todo mundo, em família. Acabou-se. Então tem que ter muito cuidado, meu irmão. Quem comanda o lar não são os filhos. Filho que está irrequieto, desobediente, precisa de disciplina. Eu vivi em casas disfuncionais, em que os filhos desobedeciam aos pais, e eu vi essa disfuncionalidade gerar resultados terríveis. Então temos que ter cuidado. Eu não acredito que os pedagogos contemporâneos que podem ter os seus pós-doutorados em Harvard sejam mais sábios que o Deus da Escritura. Eu não acredito. Discipline. Não venham com essa história. Uma vez eu estava com a Ruth no shopping, e uma pessoa se aproximou, a gente conversando, e ela perguntou o que a Ruth vai fazer no vestibular. E ela disse. A pessoa, então, na minha frente, na frente da Jofrânio, falou, isso é influência dos pais, ela tem que escolher. Eu falei, quem disse que é influência? E quem disse que eu não quero influenciar? Até uma planta de alface precisa de cuidado e trato, que dirá um ser humano. Eu vou influenciar sim, vou orientar, eu não vou escolher, nem vou determinar nada, porque a gente precisa ter sabedoria para saber as inclinações naturais. Tem gente que você vê logo que está para tecnologia, para desenho, para arquitetura, você vai vendo. Eu, como não tinha nada assim especial, fui para o direito. Então você vai vendo quando a pessoa gosta de observar a medicina, cuidar o corpo. Eu sabia uma coisa que não tinha validade prática nenhuma, eu sabia todas as capitais dos países do mundo. A Mongólia, o Ulaanbaatar. Então não tinha nenhuma... Qual é a finalidade prática disso? Então, temos que observar. Meu irmão, oriente seu filho. Oriente seu filho sobre profissão, sobre vida familiar, sobre educação, sobre relacionamento íntimo. Não deixe de orientar, porque se você não orientar, outro orientará. Então eu, com a experiência que eu tenho, eu não tive quem me orientasse quando eu era jovem. Foi a graça de Deus que me conduziu. Agora eu, com a experiência, com o conhecimento que Deus me deu, criar os meus filhos assim, sem orientação, não, eu vou orientar, eu vou dizer, minha filha, tem isso, isso, isso e aquilo. Eu vivi isto, isso e aquilo. Isto é bom, isto é ruim. Isto é agradável, isto não é. Você decide. Mas eu oriento desta forma, a mesma coisa a mãe dela. É desse jeito que funciona. Deus faz assim com a gente, Ele diz, olha, tem um caminho de desobediência e o caminho de obediência. Se você for pelo caminho de obediência, tu terás paz, amor, tranquilidade, teus celeiros serão fartos. Agora, se você for pelo caminho da desobediência, vai ser só tragédia, dor, doença. E aí Deus diz assim, escolhe a vida. Escolhe a vida. Você decide, mas eu te oriento. Escolhe, pois, a vida e o caminho de obediência. A mesma coisa somos nós. Oriente seus filhos. Hoje tem uma cultura que diz assim, deixa eles crescerem como eles quiserem. Nada disso, meu irmão. Não, não. Ninguém vai crescer como quer, não. Vai crescer debaixo da disciplina, da orientação e da instrução da palavra do Senhor. Vai ser desse jeito. Tem um ditado popular, e eu encerro essa primeira flecha, que diz assim, preste atenção, quem não faz o filho chorar hoje, chorará por ele amanhã. Então não se acanhe de disciplinar. Tem gente que usa
o galho da goiabeira, as sandálias havaianas, o cinto. A minha mãe tinha um método inesquecível. Ela mandava eu tirar toda a minha roupa, ir ao banheiro e me ensaboar. Quando eu já está ensaboado, eu falei, estou. Agora abra o box que a cintada vai comer. Porque arde demais. E eu queria correr e não conseguia, que eu escorregava. Olha, eu louvo a Deus pela minha mãe. Não fez faculdade, não estudou em universidade, mas ela tinha uma sabedoria prática tremenda. Eu vou dizer isso aqui, sabe? A Jofrane depois vai me... Uma vez eu estava numa parada de ônibus com a minha mãe. Eu tinha uns 8, 9 anos. A minha mãe, na minha casa, não eram religiosos, nunca teve uma Bíblia, mas não tinha palavrão. Não tinha cultura de palavrão. Então, uma vez eu na parada de ônibus com a minha mãe, o ônibus passa direto, a mamãe fez o sinal, o ônibus passou direto e eu falei um palavrão. A mamãe olhou para mim, você aprendeu isso aonde? Eu falei, um absurdo, o ônibus não parou. Ela falou, nunca mais solte um palavrão. Se você falar um palavrão, eu vou bater na sua boca. Vem o segundo ônibus, mamãe faz o sinal, o ônibus passa direto. Eu, ai! Meu irmão, quando eu me atentei, já foi só a mãozada. Pá! Quando eu botei a mão aqui, tinha um sangue derramando, bem curtinho. A mamãe olhou para a mão e falou assim, o que eu lhe disse? Nunca mais fale isso. Meu irmão, sabe quando de novo que eu falei? Eu não fui tratado por psicólogo, não estou desequilibrado não. Uma disciplina, porque ela viu que se ela não cortasse na raiz, eu não estou estimulando ninguém a bater e dar tapa nos... Eu nunca bati e dei tapa nas minhas filhas. Para falar a verdade, nunca nem sintonizado. Às vezes elas até mereceram. Mas, se necessário for, discipline da forma que Deus te instruir. Não agrida, não maltrate, mas discipline os seus filhos, porque isto é uma pílula de sabedoria para a tua vida. Amém? Segunda flecha, agora é para os filhos em relação aos pais. Tem um pouco a ver do que eu já falei. Provérbios 12, 15, meus irmãos, diz assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Deixa eu dar uma palavra aos nossos jovens, adolescentes, que estão aqui ou nos acompanhando pelas redes sociais, pela televisão. Desfrute do tesouro que você tem dentro da sua casa. Essa é uma outra sabedoria que Salomão nos ensinou. Eu disse para vocês, existe uma sabedoria, os pais são as pessoas que nos amam incondicionalmente. Essas pessoas têm uma história de vida, têm uma experiência de vida, têm conhecimento. Nós já passamos por lugares, e quando nossos filhos forem passar, nós temos instruções a dar, porque nós já passamos por isso, nós já vivenciamos alguns riscos, alguns perigos, que nós podemos usar isso para abençoar os nossos filhos, e receba isso, filhos no sentido mais amplo possível, filho biológico, filho de coração, filho espiritual. Então, eu digo lá em casa, eu não posso esconder o tesouro que Deus me deu, que deu para Jofrane, as experiências de vida, boas e ruins. Isso precisa ser usufruído primeiro pelas nossas próprias filhas. Eu fico imaginando o tesouro de sabedoria que é o nosso pastor Felipe, convivendo com o nosso pastor Samuel, com a nossa pastora Rebeca. O tesouro de sabedoria. O que eu desfruto, às vezes, em meia hora, uma hora, no jantar, aquela coisa, o pastor Felipe está desfrutando desde que nasceu. Isso é uma bênção. Todos nós temos esses tesouros, às vezes, desconsiderados, mas que são muito importantes para a nossa vida. Então, o jovem adolescente, você que está aí começando a caminhada, dê ouvidos aos seus pais, dê ouvidos a quem te ama, porque ele tem uma instrução e uma sabedoria importante para te dar. Os meus pais não são crentes, mas eles têm um amor, eles têm uma experiência a te oferecer. Se não forem os pais, é um tio, se não for, é o teu líder, é o teu pastor, é o teu líder de jovens, mas
sempre tem uma sabedoria que você pode usufruir. Por que eu digo isso? Porque os nossos jovens têm uma tendência de achar que eles sabem tudo. Quando eu começo a falar a respeito do que eu vivi, a gente percebe o incômodo. Como quem diz assim, isso aí foi na sua época, hoje é diferente. Quando a gente é jovem, é impressionante como a gente se acha o tal. Nós estamos no vigor físico, né? Aquela coisa com amigos, a vida pela frente. E é impressionante como a gente despreza o bom conselho e o bom tesouro que Deus deu na nossa família. Então, essa segunda flecha de sabedoria é: não se isole em seu orgulho. É claro que isso serve também para os adultos, para todos nós. Por isso que a sabedoria, ao contrário do que nós possamos pensar, ela não é um acúmulo de conhecimento que prescinde, que não necessita de orientações. Não, é o contrário. Salomão disse que a sabedoria está na multidão de conselhos. Quanto mais sábio você é, mais você sabe que precisa de outros olhos, de outras visões, de outras experiências, para que você possa dar um passo na sua caminhada. Quanto mais sábio nós somos, mais dependemos e precisamos do conselho de outros. Quanto mais tolo, quanto mais insensato, mais eu transformo a minha face dura e não aceito e nem quero qualquer conselho e orientação do outro. Vocês entenderam? O sábio busca o aconselhamento. Quantas vezes na minha vida, meu irmão, diante de uma encruzilhada, eu liguei para um, liguei para outro, liguei para um terceiro, pessoas de confiança, pessoas que tinham o Espírito de Deus, para eu tentar entender com os olhos e a experiência deles a situação de uma perspectiva maior, mais ampla, mais extensa. E depois dessas conversas, eu estava num outro patamar para decidir. Agora, quando eu decidi sozinho, quando eu decidi sem consultar minha esposa, quando eu decidi sem consultar o Espírito Santo de Deus em oração, pode ter certeza que o resultado foi problema, decepção. Então, uma pílula de sabedoria, uma flecha de sabedoria que lançamos ao coração dos irmãos hoje é: os amigos, os pais, nós precisamos usufruir dessa riqueza de sabedoria. Não se isole no seu orgulho. Ouça o que Deus quer falar através das pessoas que te cercam. Ouça o que Deus está falando através dos amigos que te circundam. Ouça o que Deus está falando neste púlpito. Deus está falando contigo, te aconselhando, te orientando, para que você possa tomar uma decisão sábia. Quantas vezes a gente erra e diz, realmente, olhando para trás, quantas pessoas não me orientaram diferente, mas eu insisti. Irmão, a obsessão, cabeça dura, a falta de inclinação para aprender com o outro é um problema sério na vida. Você consegue eliminar 50% dos seus problemas se você tomar a atitude humilde de ouvir alguém e considerar o conselho de uma pessoa amiga e sábia, cheia do Espírito Santo. Não desconsidere o tesouro que há nesses bancos. Não pense que eu estou falando de mim, não. Tem muito irmão e irmã aqui que são sábios, são conselheiros de mão cheia. Você pensa que a igreja caminha por causa dos cultos aqui oficiais e dessa? Não, a igreja caminha nesses encontros no corredor, em que um irmão ora silenciosamente com o outro e diz, Deus vai te abençoar, eu estou contigo. Minha irmã, cuidado com isso, vigia. E naqueles encontros, nas células, na ligação por telefone, o Espírito de Deus vai usando todos nós.
Então não fique de boca fechada. Se Deus te falar para você orientar alguém, se você sentiu que pode ajudar alguém, se alguém te procurou, deixe o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Amém, meus irmãos? A gente tem que ser receptivo. E esta foi a segunda flecha. Usufrua desse tesouro que há na pessoa que está do teu lado, na pessoa que está na sua casa. Amém? Terceira flecha, vamos avançar. Estamos agora no tópico 2 da nossa revista, né, que é o tópico relacionado a trabalho e vida fraterna. Quais são as flechas que eu separei agora para o trabalho? Terceira flecha, seja honesto em sua profissão. Não adianta fugir não, tem que ser claro. Seja honesto, diz Salomão. Provérbios 16:8, diz assim a palavra do Senhor, preste atenção. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. É melhor que você coma, preste atenção, é melhor que você coma arroz com ovo, do que comer filé com dinheiro amaldiçoado. É melhor que você more numa casa humilde, que você morar numa grande mansão, num condomínio de luxo, com dinheiro que não te pertence. Essa é a sabedoria de Salomão. Sabe por quê? Porque com o filé e na mansão, você vai ter uma morada muito bonita, vai ter uma comida muito especial, mas tu não vai ter paz. Vai ser conflito e confusão, desordenado a vida toda. É por isso que tem irmão, quando a gente visita a casa simples, ele traz a metade de um pãozinho, às vezes sem manteiga, um café, só com um pouquinho de açúcar. O melhor que ele tem, a gente come aquilo, meu irmão, às vezes é melhor que uma pizza lá do shopping. Porque é dado com amor. É dado com amor, aquele irmão. Ninguém sabe. O melhor que ele ofereceu ali foi o fruto de uma vida digna, honesta diante de Deus. E aquilo tem um sabor diferente. Por isso, a sabedoria diz, não seja ganancioso, não seja ambicioso. As pessoas gananciosas querem tirar vantagem em tudo, cada centavo. São as pessoas gananciosas que são aí enganadas, com essas ligações dizendo, você ganhou isso e aquilo, aperte no botão tal, e a pessoa se empolga. Ela é pega no laço da sua própria ganância. São essas pessoas as mais fáceis de ser ludibriadas. Se o teu coração não está em torno da ganância, a primeira coisa, meu irmão, não tem dinheiro fácil. Dinheiro é suado, tem que trabalhar. Quando o dinheiro chega com muita facilidade, quando a conversa é de que o dinheiro vem com muita facilidade, a sabedoria já te diz, cuidado, preste atenção. Então nós temos que ter Provérbios 15, 16 e 27. Preste atenção no que a Bíblia nos ensina. Olha como confirma o que eu disse. Dinheiro amaldiçoado é fonte de problema. Provérbios 15, 16 diz assim, melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco, em santidade, do que riqueza em desobediência. Verso 27 diz assim, o que é ávido por lucro, ou seja, o ganancioso, desonesto, transtorna a sua casa. Está vendo aí? O que é ávido por lucro, transtorna a sua casa. É terrível, é um transtorno. A pessoa gananciosa, doida por dinheiro, é chata. Eu já sentei com pessoas que a gente foi comer uma pizza, ele contou quantas fatias de pizza comeu e pegou a proporcionalidade
E ainda me disse, eu não como calabresa, eu tirei a calabresa, então eu estou tirando aqui também a parte da calabresa. Ah, não, meu irmão. Não pode. Essa mesquinharia, não pode. Não seja assim, meu irmão. Seja generoso. Você percebe que a pessoa que está sentada contigo, ela não tem a condição para poder, com sacrifício, pagar aquela porção. Ajude, pague a parte dela. Seja generoso. Não fique contando centavo assim, não, que Deus te abençoa. E aí não tem jeito, irmão. Aqui é provérbio, é sabedoria prática. Não tem muita conversa, lari-lari. Honre a sua palavra. Você disse que vai fazer, faça. Pague as suas dívidas. Não se aproprie do que não é seu. Assuma os seus erros. Obedeça o contrato. Obedeça as regras. Recolha seus impostos. Atenda seus clientes. Honre seus fornecedores. Pague os seus trabalhadores. Cumpra, risca as suas obrigações contratuais como trabalhador, como empregado. É isso mesmo, é sabedoria prática, é isso. Não é? Não fique devendo ninguém. Não se aproprie de nada que não é seu. Isso é um tesouro de sabedoria. Seja honesto que Deus vai te abençoar. É por isso que tem muita gente, meu irmão, que vive uma vida simples, tranquila, mas em honestidade. E os filhos nenhum se perdem. Agora tem gente rica, regalada, que os filhos se acabam brigando por herança. Morreu no outro dia, está todo mundo brigado. Porque o único legado foi o dinheiro. Tem gente, irmão, que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. É isso. Honestidade. Sabedoria prática dada por Salomão. Amém, meus irmãos? Você está vivo? Eu falo que nem o pastor Cristo. Você está aí, crente? Quarta flecha. Penúltima. Pastor, essas flechas estão doendo. É flecha de Deus. Você pensa que é doce? É docinho? É amargo no início. É amargo. Mas é saúde para a tua alma. É cura para a tua vida. Receba isso. Não fique chateado não, porque o Deus que disciplina e orienta é o Deus que ama. Ele está te dando uma nova oportunidade para você fazer diferente na tua vida. Agora vem a quarta flecha. Não basta ser honesto, você tem que ser trabalhador. Irmãos, ele chega a estar assim. Gente, não é brincadeira não. O que tem de gente frouxa para trabalho não é brincadeira. Você chama o pedreiro, o cara chega já. Falei, meu irmão, acorda para trabalhar que já são 8h30. Outro dia eu vi um meme, um jovem deitado na cama com um ursinho de pelúcia, e aí era meio-dia, e disse assim: vive orando para o abençoar, mas só acorda meio-dia. É isso. Pai, me abençoa. Meio-dia ele está lá. Não tem como, irmão. Projete, planeje e execute um plano para a sua vida, irmão. Levante cedo e se dedique, faça um curso. Faça um curso de teologia, faz um curso de informática, faz um curso faz um vestibular, faz um concurso ou não, sai para trabalhar, para ajudar alguém. Se você nem precisa, vai ajudar alguém que precisa. Faz alguma coisa, mas não fique o dia todo sentado nesse sofá. É impressionante, homens de 25, de 30, de 35, de 40 anos, que ainda são um peso para a sua família. Porque simplesmente não querem trabalhar. Aí quando vai namorar, chega com 35 anos de idade para o pai e diz assim: pai, me dá um dinheiro para...
Deus me deu, olha, foi um livramento Deus não ter me dado homens. Porque o negócio ia ser estreito, meu irmão. Você cria vergonha. Não, meu irmão, a gente... É impressionante. Olha, aqui é que nem coisa de novela. Qualquer coincidência foi ocasional. Não estou falando pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou lançando a flecha. Quem ela vai atingir aqui é o Espírito Santo. Meu irmão, não seja relapso, não seja preguiçoso, não seja descuidado. O que tem de gente trabalhando de maneira descuidada não é brincadeira. Serviço porco, serviço mal feito. Qualquer coisa que a gente faz, irmão, a Bíblia diz em Colossenses 3:23, você faz como se fosse para o Senhor e não para homens. Faça tudo com excelência. Faça o seu melhor. Você está cozinhando uma costelinha abençoada lá, faça, dê o seu melhor, cante para Deus e coloque os temperos, os melhores. Quando a gente for sentar para comer, você tem que ter alegria de ter feito um prato saboroso para a glória de Deus. Eu vou dizer para vocês, tem uma geração aí difícil. Eu já enfrentei situação na minha profissão, de pegar um estagiário de 17 anos que olhou para mim e falou, Enem! No meio da secretaria. Eu olhei, eu pensei que ele me conhecia. Não me conhecia não, é porque essa geração não aprendeu mais a chamar senhor e senhora. Eu olhei para ele, você me conhece? Ele falou, não, eu sou meu juiz. Eu falei, sou. Aí ele falou, Enem, tudo bem. Eu falei, não, vamos aqui. Seu pai e sua mãe não lhe ensinaram que quando você está fora de casa, você tem que chamar os mais velhos de senhor, a mais velha de senhora. E eu não vou nem chegar no ponto de você estar numa justiça e o juiz é excelência. Eu não faço questão de me chamar disso. Mas, por favor, também não é assim. E aí eu tive que instruir, porque o pai e a mãe não fizeram o básico. Eu me lembro que quando eu era servidor da justiça, o meu primo era o juiz da vara. Morei com ele, no mesmo quarto nós dormíamos. Ele era o juiz e eu concursado servidor. Eu tinha 19 anos de idade e ele tinha 25. Quando nós estávamos no gabinete, só eu e ele, era Ricardo. Ricardo, tá certo o despacho? Fiz direito. Quando entrava alguém, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, meu primo, morou comigo, é meu primo e irmão. Quando nós estávamos na secretaria, doutor Ricardo, por não? Porque eu sabia o meu lugar, eu sabia onde estava e como me comportar. Mas tem gente hoje que é difícil. Um estagiário uma vez disse para mim, doutor, eu não posso chegar às 9. Por quê? Não, porque 9 ainda estou dormindo. Eu falei, meu amigo, aqui o horário é 8, não é 9. Não, mas eu ainda tenho que fazer minha musculação, 10h30 eu estou aqui. Eu falei, está fora do teu contrato. Já separei, já eliminei logo. Você já imaginou um negócio desse? O sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Bora criar esses meninos com responsabilidade. Eita, pastor Samuel, será que eu volto para esse público, pastor? Não, meu irmão, faça tudo de coração. E aqui nós vamos para a última flecha, tá? Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. A última flecha é mais pessoal, tá? Então vamos recapitular aqui. A primeira flecha foi: discipline seus filhos. A segunda flecha: desfrute do tesouro que há do seu lado. Terceira flecha: seja honesto na sua profissão. Quarta flecha: seja trabalhador, dedicado, esmere-se no que você faz. E a quinta e última flecha, fechando os dedos da mão: fale menos e ouça mais. Meu irmão, isso é a sabedoria na essência. Quando eu encontro uma pessoa que fala muito, eu já penso logo, esse aí é cheio de problema. Quanto mais você dá informação de si, mais dá munição contra ti. Meu irmão, Deus é sábio.
Ele nos criou uma só boca e 2 ouvidos. Você tem que ouvir mais, fale menos, controle a sua língua, segura as palavras. Eu era de um tipo que quando a pessoa estava falando, no meio da pergunta eu já entrava com a resposta. O Espírito Santo foi falando para mim: para com essa ansiedade, calma. Deixa a pessoa perguntar, você sabe a resposta, mas não precisa dizer. Seja no mínimo elegante, deixa a pessoa terminar de falar. Eu já passei maus bocados com essa minha boca, mas eu aprendi com a disciplina de Deus que eu tenho que ficar de boca fechada quando Ele não me manda falar. Eu era daqueles que eu tinha que falar alguma coisa, sempre. Parece Pedro: Senhor, que bom, ai meu Deus, que maravilha essa transfiguração, eu tenho que entrar aqui para falar alguma coisa. Olha, eu vou criar uma tenda aqui para ti, Jesus, para Moisés, para Elias. E o Senhor falou: cala a boca, Pedro, segura um pouquinho, Pedro, não atrapalha. Eu era desse jeito. Então, meu irmão, o sábio é disciplinado no falar. O sábio, às vezes, ele é até incômodo, porque ele parece uma esfinge. Eu aprendi isso. Quando a pessoa fala uma besteira muito grande ou quer me agredir, é a melhor resposta. A melhor resposta. Quando eu estou numa audiência que os advogados querem brigar, se eu tento falar mais alto que eles, não dá certo, pastor Samuel. Agora, se eu, como magistrado, me recolho e fico calado, só olhando, é impressionante como esse silêncio é eloquente e impõe respeito. Eles olham e voltam à compostura. Isso é uma sabedoria que Deus nos ensinou. Quando tem uma discussão no grupo, você é o primeiro a falar. Não fale, meu irmão, espere os outros falarem, depois você fala. O mais sábio é o que fala por último. O pessoal até está sentindo falta. E você, meu irmão, qual é a sua... agora sim, você já pegou todo o plano, aí você dá a sua sabedoria. Não dê fácil, não abra sua boca fácil, não. Segure. Cuidado com as palavras descuidadas, imprudentes, irrefletidas. Isso causa problema na tua vida. A gente, no casamento é assim, às vezes a gente fala umas coisas. Depois que você falou, meu irmão, segura. Porque as mulheres lembram disso 10, 20, 30, 40 anos depois estão lembrando disso. Porque naquele dia tu falas, minha irmã, já faz 20 anos, Jofrânio. Pelo amor de Deus. Me perdoa, meu filho. Olha o Eric ali, Eric, está no comer, é isso mesmo. Cuidado ao dar detalhes da sua vida. Meu irmão, não dê detalhes da sua vida para uma pessoa que você não tem tanta intimidade. Planos de vida a gente não sai dizendo para ninguém não, meu irmão. A coisa é boa, aconteceu, eu fiz, olha que bênção. Porque você fica dizendo seus planos, contando detalhes da tua vida, vai dar problema. Tem gente que torce contra você, tem inveja, tem gente que quer atrapalhar. Fica claro, faz tuas coisas que nem mineiro, no silêncio. Eu não estou dizendo para você não falar para ninguém. Claro que a sua esposa, o seu líder, uma coisa importante, pastor, eu estou com essa pretensão, o que o senhor acha e tal. Meu irmão, tirando essas pessoas, não exponha a sua vida, os detalhes da sua vida para qualquer pessoa. Nós estamos vivendo o tempo que as pessoas hoje estão chateadas, vão lá para o Instagram, para a rede social, para o Facebook, e expõem a vida inteira naquela rede social. Tem que ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado com as nossas intimidades. Usar a rede social com prudência. Não é só na rede social, não, é no dia a dia mesmo. No dia a dia tem que ter cuidado. A gente precisa ter cuidado. Quando nós vamos expor alguma coisa da nossa vida. A nossa boca foi feita, e eu estou encerrando, para ministrar vida e verdade. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Olha isso! Irmão, o crente fiel, quando fala, é bênção, é doce, é vida, é verdade, é restauração, é isso.
A nossa boca foi feita, irmão, para falar pouco, e quando falar, falar só a verdade. Quando falar, falar só de coisa boa, bonita, bela, justa, pura. Por isso que Paulo fala, no pensamento de vocês tem que estar tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, porque se no teu pensamento tiver isso, a tua boca expressa essa verdade. Meu irmão, longe de nós toda tagarelice, palavrão, piada imoral, mentira, malícia, fofoca, difamação. Nada disso é para a boca do crente. Frases como, bem feito, não estou nem aí, achei foi pouco. Isso não deve estar na tua boca. O crente não fala essas frases. O crente fala o contrário, ele fala, eu estou contigo, vai dar certo, Deus há de te abençoar, o Senhor cuida de tudo, Deus tem o controle da tua vida, conte com as minhas orações. É isso que deve sair da boca do homem e da mulher sábio, segundo o Senhor. Provérbios 12, 18, para encerrar, o tempo acabou. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Quem muito fala, ainda mais fala a palavra ruim, é como se estivesse dando furada a todo momento na gente. Mas a língua do sábio é uma medicina, ou seja, é uma cura. Às vezes o remédio, né, Luanda? O remédio é amargo, mas ele cura. Assim é a palavra. Às vezes ela mexe com a gente, dá um incômodo, mas você engole aquilo e de repente traz uma paz, uma tranquilidade. Por quê? Porque ela é medicina para a nossa alma. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vimos, olha, eu pego um trecho da nossa revista, eu vou ler um trecho da parte 3 dessa lição que diz, cada palavra gera um efeito no interlocutor. Uma palavra de testemunho fortalece a fé. Confessar um erro pode restaurar a confiança. E uma advertência amigável pode levar alguém a uma escolha correta. Amém? Deixa Deus te usar. Usar a tua boca com palavras de vida, de verdade, de unção, de graça, de poder. Para edificar, para levantar, para restaurar as pessoas e a igreja. Fique de pé para nós orarmos. Ore malaman alamanai,